E aí, o que acontece? Nós demos uma passada geral, você acompanhou aqui com a gente, com base nas fontes franciscanas, toda a história de São Francisco de Assis. Nós temos aqui toda quinta-feira um vídeo que tem esse título, Fontes Franciscanas, né? Toda quinta-feira ao meio-dia. E ali a gente se aprofunda mais, você pode estudar ali as fontes franciscanas junto com a gente, tá? Mas o que aconteceu? Sequestraram São Francisco de Assis. Como a gente falou no início, Sequestraram São Francisco de Assis. Sequestraram, roubaram Nós São queremos Francisco. o nosso santo de volta. Devolvam São Francisco para nós, né? Por quê? Porque eles se aproveitaram, né, distorceram a história de São Francisco, essa que é a verdade, pegaram alguns pontos ali da história de São Francisco e fizeram uma interpretação diferente do que de fato aconteceu, para dizer que São Francisco ele era a favor dos pobres, contra os ricos, contra a burguesia, que ele era um socialista, que ele era um comunista, que ele era um militante, né? E aí a gente percebe o quanto a TL, né, a Teologia da Libertação... Que de teologia não tem nada, exatamente, e de libertação não tem também nada. Não tem nada. Que então, fica não ligado. Passa de uma ideologia da enganação. Inclusive, a gente tem uma série de vídeos no canal sobre isso. Não sei se a Carol já colocou lá no chat. Vou colocar ali. Mas também está na descrição. Porque hoje em dia muita gente fala, né? A TL, a Teologia da Libertação e tal. Mas você sabe o que é a teologia? É a teologia? Sabe como é que ela surgiu? Sabe a sua origem lá na KGB, lá na Rússia? Nós temos que uma infiltrou série de vídeos. os seminaristas, né, dentro da Igreja Católica, que eram agentes da KGB. Você sabe tudo isso? Aqui então, na tela aparece um monte de números e códigos e tal, mas esse link aí, para você clicar, está no chat ao vivo agora, mas está na descrição do vídeo também. Então, você clica ali em mostrar mais na descrição. Principalmente, e vai aparecer ali. Aqui na América Latina, e mais especificamente aqui no Brasil, com as comunidades eclesiais de base, né, eles pegaram a figura de São Francisco, que é um santo que amava a pobreza, mas não a pobreza em si, amava a pobreza porque Jesus é pobre, e porque ele queria ser pobre como Jesus, e que não aceitava quando ele via alguém mais pobre do que ele, né? Se ele encontrava alguém mais pobre do que ele tirava até a própria túnica dele e entregava para a pessoa, porque ele queria ser o mais pobre de todos os pobres, né? Agora, veja bem, esses esquerdistas de iPhone que tem por aí, que se apresentam aí como candidatos a isso, candidato àquilo, vê se eles andam como pobres, vê se eles se vestem como mendigos, vê se eles vivem a pobreza como São Francisco. Eles querem usar São Francisco. Porque olha só, estamos aqui numa live com os franciscanos, né? Nós somos católicos, somos pelos pobres, a opção preferencial pelos pobres. Tudo mentira para te enganar. Porque eles têm carrões, eles têm mansões, eles comem do bom e do melhor, né? E têm celulares de última geração, etc, etc. Então, esse Francisco, criado pela TL, pela Teologia da Libertação, não é o verdadeiro Francisco. Francisco tinha uma opção, sim, preferencial pelos pobres, porque ele enxergava Jesus no pobre. Tá? Jesus foi pobre. Né? Jesus não teve nada de próprio. O Filho do Homem não teve, né, onde reclinar a cabeça, não é isso? Então, Jesus foi pobre e está no pobre até hoje. Isso. Então, até hoje, quando a gente vê um mendigo na rua, um pobre sofredor, é nosso irmão, e ali está Jesus. Ali está, né, no sem julgamentos, né? Eu não vou dar dinheiro para ele porque ele é um drogado, porque ele é um bêbado, porque não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro. Não interessa o que ele vai fazer com o dinheiro. A sua obrigação enquanto católico é ajudar, é estender a mão, é fazer o que for possível para ajudar o pobre sofredor de rua, aí, porque no pobre está Cristo. Exatamente. Né? Só que São Francisco, ele nunca instigou lutas de classe. São Francisco nunca incentivou. São Francisco não era militante. Ele não combatia o capitalismo. Até o capitalismo nem existia. Nem existia, exatamente. Mas então, hoje em dia, né, esse pessoal aí da esquerda, esse pessoal vermelho, pessoal da Teologia da Libertação, quer que a gente acredite nisso, né? Que São Francisco era um anticapitalista, era de esquerda, né? Exatamente. Mas veja só, então, até o próprio termo esquerda e direita não existia na época de São Francisco. Você sabe, você estudou história, você sabe que esses termos direita e esquerda surgiram só na Revolução Francesa, lá em 1789, 500 anos depois de São Francisco, gente.
né? Então, lá na França, na Revolução Francesa, tinham os gerondinos, que eram mais moderados e conciliadores, né? Eles ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte, enquanto que os jacobinos, que eram mais radicais, mais exaltados, ocupavam o lado esquerdo. Dali surgiu os termos direita e esquerda. Os jacobinos, eles fingiam que estavam defendendo os pobres, mas eles estavam defendendo os seus próprios interesses. A esquerda até hoje, gente. Até hoje. Quantos anos passou já? Né? 300 anos passou aí. E eles continuam assim. A esquerda finge que defende os interesses do pobre, mas defende apenas os próprios interesses. Exatamente. E essa bênção aí que nós falamos lá no começo, Carol? Foi um episódio muito, muito triste, né? A verdade é que o nome dos franciscanos foi jogado na lama. Essa que é a verdade, no dia de São Francisco de Assis. Lamentavelmente. Uma grande dor, assim, ó. Eu vou falar para vocês, eu sou muito limitada, né? Eu sou muito fraca, muito limitada, muito pobre, pecadora mesmo. Eu já estava abalada com as eleições, eu fiquei bastante chateada, né? Confesso para vocês. E na terça-feira, dia de São Francisco de Assis, dia de Nosso Seráfico Pai, um dia de solenidade para nós franciscanos, né? Nós somos professos na Ordem Franciscana, então, solenidade. O ministro provincial do Rio de Janeiro aparece numa live com um candidato abortista, com um candidato que apoia a ideologia de gênero, com um candidato a legalização das drogas, que defende bandido, né? Que diz que a pessoa não pode nem roubar um celular, quer dizer, roubar um celular é comum. Então, assim, o nome dos franciscanos foi jogado na lama, é uma vergonha, uma vergonha. Então, nós, como franciscanos, por isso que essa live de hoje, se você está chegando aqui agora, volte depois para assistir desde o início, entenda a história de São Francisco de Assis, meu irmão, minha irmã, entenda que São Francisco de Assis nunca incentivou isso, essa questão dos pobres, de aparecer com esse pessoal de esquerda. São Francisco nunca quis isso não existia na época, e o que aconteceu foi um fato lamentável, sabe? Assim, deprimente, né? Se a gente começa a lembrar, né, Raiman? Foi um dia, assim, foi um dia muito triste. Quando a gente viu aquilo, uma live do PT e o ministro dando uma bênção. Gente, olha, é até difícil falar. É importante a gente ressaltar que ele não nos representa, né? Isso aí é um pequeno grupo de comunistas infiltrados dentro da Igreja Católica, porque a teologia da libertação não é a Igreja Católica, não se iluda. A Igreja Católica não é isso, tá? Eles foram infiltrados para destruir a Igreja por dentro, tá? E aí vai lá e dá uma bênção para o Mula. Aí o que acontece? Vamos dizer assim, os franciscanos apoiam ele. Não, os franciscanos não apoiam ele. Nós somos franciscanos. Muitos frades, você pode dizer assim, não, mas vocês são da ordem terceira, tentando diminuir a gente. Nós somos tão franciscanos como os frades, tá? Tanto quanto. Agora, muitos frades, amigos nossos, também mandaram mensagem no dia da assim, UFM, gravaram áudio, né? Assim, se lamentando. Sim, nossa, o que aconteceu hoje foi algo imperdoável. Assim, que, como a Carol falou, jogou o nome dos franciscanos na lama e todos nós carregamos esse peso. Porque teve frade que teve que passar o dia inteiro nas redes sociais tentando se justificar, tentando explicar, né? Porque as pessoas cobrando. Nossa, eu quero um posicionamento. Como assim? Como assim, frade? Vocês estão apoiando esse cara que é abortista, que é pela ideologia de gênero? Não, querido, não é assim. A ordem não está apoiando. Foi só essa pessoa ou aquela pessoa, né? Que, na verdade, o candidato ele é tão canalha, que ele se aproveita para tentar convencer os católicos de que ele é católico, e católico não é nem aqui nem na China, né? E aí usa os franciscanos que já estão todos aí também atolados nessa teologia da libertação, nessa ideia das comunidades eclesiais de base, da luta de classe, do comunismo, etc, etc, e se deixaram aí conduzir dessa forma, tá? Então, não representa a totalidade da ordem franciscana, nem da ordem franciscana no Brasil, muito menos da ordem franciscana no mundo, tá? Porque existem muitos franciscanos que estão com a igreja, franciscanos que são, de fato, católicos.